Estamos de regresso. Bom dia e bem-vindo a este bloco. Ora, é o bloco prometido e vamos ter aqui a conversa com Gilberto João para analisarmos a temática sobre o papel do advogado na resolução de conflitos na sociedade. Gilberto, muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Afonso. Bem-vindo de volta, depois de um tempo ausente. Pois. É sempre um prazer voltar a esta casa. E obrigado pelo convite mais uma vez. Também bom dia à audiência que atualmente nos acompanha. Não é? Primeiro dizer que o tema é muito pertinente, não é? Mas muito brevemente é importante aqui situar a nossa audiência, dizer que a advocacia sempre existiu. Refiro-me em termos históricos, não é? A advocacia sempre existiu e sempre existiu desde os primeiros séculos, não é? Falo exatamente do século IV ao século V, onde começa a ter a sua consolidação. E a advocacia sempre foi um exercício que esteve ao serviço da própria comunidade, das comunidades, principalmente dos mais desfavorecidos, não é? A advocacia, advocatus, não é? Que vem do latim, que significa que é chamado em defesa, não é? No caso, que é chamado a socorrer alguém que eventualmente esteja a passar por uma aflição. Então, o advogado é visto nessa perspectiva, quer em termos históricos como em termos evolutivos. As pessoas que têm, de alguma forma, se calhar, alguma fraqueza económica, e que carecem de alguma proteção técnica, aí sim o advogado aparece para dar o seu suporte a essas pessoas. Mas também dizer que há uma outra vertente que, se calhar, hoje em dia constitui um grande problema, que tem a ver com as pessoas, quando pensam em um advogado, pensam logo que não, é muito caro, se calhar, é muito dispendioso. Mas aqui importa frisar que, desde os primórdios, não é? Mais uma vez aqui a histórica, porque é importante percebermos de onde é que as coisas partem, não é? De onde é que as coisas saem. O exercício da advocacia, no princípio, praticamente era gratuito. Era um trabalho filantrópico, um trabalho de filantropia social. Só depois da pecúnia, no caso a remuneração, os pagamentos, os honorários apareceram depois, porque entendeu-se que havia de facto essa necessidade. Ao advogado, por exemplo, lhe é exigido, da sua parte é esperado, que para além de entender, por exemplo, o que é o direito, o que são as leis, o que é a justiça, lhe é esperado um conjunto de características humanas que, de alguma forma, identificam um advogado, sobretudo na vertente da sua história. Um advogado, dito de outro modo, tem que ter valores, princípios, tem que ter ética, tem que ter moral, tem de ser uma pessoa que se revê na causa alheia ou no sofrimento alheio. E essas todas características humanas é que lhe vão fazer ser uma pessoa que doa-se à sociedade. Portanto, o papel do advogado na resolução dos conflitos sociais entra inicialmente por esta via. Ou seja, muito antes de haver, por exemplo, aqui em Angola, o nosso Estado, sabemos que, à luz da nossa lei suprema, a nossa Constituição, nos termos do artigo 192 ou 93, salvo erro, em diante, ou os seguintes, prevê-se a profissão, o exercício da advocacia, não é? Mas muito antes de haver essa previsão legal. O advogado sempre teve essa característica histórica, tal como eu acabei por frisar. Então, o papel do advogado na resolução dos conflitos, na minha forma de ver, tem um papel transversal. Transversal em termos de aconselhamento, em termos de assessoria jurídica, consultoria jurídica, em termos de participação ativa naquilo que é a discussão do próprio processo em tribunal e finalmente a sua resolução. Então, Afonso, é desta forma que eu vejo o papel do advogado nessa perspectiva, conforme eu disse, transversal. O que leva com que o angolano procure pouco por um advogado? Bom, o que leva a que o angolano procure pouco pelo advogado, não é? De um modo geral, tal como disse a peça, também eu concordo. Na minha forma de ver, são dois fatores, não é? Há um fator económico e depois há um fator intelectual. Vamos começar pelo segundo. O fator intelectual tem a ver com a ausência de cultura jurídica. E o que é a ausência de cultura jurídica? É quando as pessoas, primeiro, conhecem pouco as leis, depois conhecem pouco, de facto, a função de algumas profissões que de alguma forma participam naquilo que é a realização da própria justiça, refiro-me do advogado, por exemplo. Não é? Há quem, por exemplo, ainda hoje tem dificuldade em conceituar o que é um advogado, o que é que ele faz, o que é que as leis dizem sobre o advogado,
o que a deontologia da própria advocacia prevê para o advogado, por exemplo, e este fator intelectual leva com que muitas pessoas tenham alguma pobreza em termos de conhecimento da própria advocacia, do direito em si, mas também a cultura jurídica, a falta dela é um outro problema mais a fundo. Não é? Quando a pessoa não tem cultura jurídica, também acaba por não perceber o que é necessário para que, por exemplo, se efetive a justiça. Porque nós, enquanto juristas, aprendemos que o fim último do direito é a justiça. E, em outras palavras, quando falamos justiça, é sinónimo de paz social, é sinónimo de bem-estar social, é sinónimo de observação e proteção aos bens jurídicos fundamentais de um Estado e, portanto, isso é importante que o advogado também participe desse processo. E depois, eu dizia, como primeiro fator, o fator econômico, não é? ou pecuniário. Sabemos que Angola também é um país que tem muitos problemas nessa natureza, né? Há muita gente desempregada, há muita gente que carece de poder econômico e também sabemos que a advocacia não é digamos, um serviço que é prestado que custa pouco, infelizmente, mas eu aqui aproveitaria por trazer uma outra vertente da advocacia que se calhar não fosse tão necessário falarmos aqui da questão do dinheiro. Nós temos, por exemplo, grupos de advogados, associações que, por exemplo, eu conheço algumas, e aqui posso citar, sem nenhum problema, a Associação Mãos Livres, que tem feito um bom trabalho, que presta serviços de consultoria e assessoria a nível da advocacia, praticamente de forma gratuita, em prol daqueles que têm pouco poder econômico. E o que falta mesmo é levar essa mensagem às pessoas para perceberem que, a par daqueles advogados que vivem da profissão e não fazem praticamente nada sem cobrar alguma coisa, há aqueles também advogados que dedicam-se a prestar consultoria jurídica grátis, assessoria jurídica grátis, e essas pessoas devem ter contacto a essas pessoas. Então, eu acho que aqui falta um trabalho de pedagogia, de informação, de comunicação permanente quanto à facilitação dos serviços da advocacia. Falou em falta de cultura jurídica e a falta de conhecimento, muito provavelmente seja uma das causas, mas olhando para a nossa história, os advogados e juristas são os que mais aparecem, dão cara e falam para a comunidade. Nas televisões, nas rádios, estamos a ouvir mais especialistas ligados ao direito do que à medicina, por exemplo. Este facto não faz com que as pessoas tenham esta cultura jurídica. Qual é o elemento que falta para que esse elo se efetive? Os que aparecem, os juristas, assim como o Gilberto, que está a falar para a nossa comunidade, consiga transmitir esse conhecimento ou incentivar as pessoas a buscarem por mais conhecimento no campo jurídico, mesmo que não se formem na área? Pois, na verdade, atualmente, não é? Ou seja, no século XXI, em 2021, por exemplo, também, hoje em dia os veículos de comunicação são praticamente mais transversais, não é? E muito embora, por exemplo, os órgãos de comunicação social tradicionais, refiro-me da rádio, televisão, jornal, por exemplo, desempenhem um papel fundamental, mas hoje em dia também é importante que outros meios de comunicação apareçam, né, para poder passar a mensagem. Mas também a propagação da cultura jurídica, conforme eu disse, tem uma abrangência muito grande. Nós, enquanto, por exemplo, juristas, inclusive as escolas que lecionem, no caso de ensino geral até ensino universitário, temos que promover mais palestras, não é? Mais debates. Nós temos que ter a capacidade de ir ao encontro das pessoas. Por exemplo, aqui em Angola, há áreas que ainda determinados programas televisivos e radiofónicos não chegam às comunidades, não conseguem ouvir, não conseguem acompanhar. Se calhar aqueles com mais expansão, não é? Então, nós, enquanto técnicos de direito, nós, enquanto partícipes do todo o processo judiciário também em Angola, nós temos que ir às comunidades, nos voluntariar, fazer trabalho de filantropia, passar a mensagem das suas mais diversas formas, enfim. Ou seja, o que o Afonso acabou de dizer é de facto verdade, mas também temos que reconhecer que ainda há alguma insuficiência e nós temos que passar essa mensagem às pessoas. Mas também deve-se também fazer aqui um trabalho de uma espécie de evangelização, não é? Em que sentido? Muito embora, por exemplo, as pessoas ouçam os advogados, juristas e demais técnicos do direito, por exemplo, a falarem nas televisões e rádios, e elas, consequentemente, passam a ter alguma noção sobre a classe,
mas ainda deve ser um trabalho mais profundo, não é? Vou aqui usar a expressão que muitos jovens usam na rua, não é? Temos que ter a capacidade de entrar na mente das pessoas, não é? Entrar mesmo na mente, fazer perceber que as coisas não são como parecem, porque uma coisa, as pessoas vejam o advogado a falar e vejam, não, esse se calhar pela forma como veste, pela forma como fala, pelas suas regalias, deve cobrar muito caro. Mas no fundo da questão, não deve ser visto nessa perspectiva. Há advocacia social, há advocacia filantrópica, há advocacia que se doa às causas dos mais desfavorecidos. E essa mensagem deve ser passada de forma praticamente contínua. Não é? Nós, Gilberto, sem lhe interromper, já tivemos casos aqui de cidadãos que vieram fazer denúncias e no decorrer da informação, porque temos que procurar ter um maior esclarecimento do assunto, quando chegamos à parte de o advogado se já procurou por algum apoio jurídico, muitos casos dizem que tiveram um advogado, mas foi desviado, abandonou o processo, passou a comportar-se desta ou daquela forma. A que se deve essas situações que muitas das vezes surgem enquanto o advogado presta um serviço para um determinado cidadão e no meio a coisa muda de rumo? Bom, aqui importante frisar que na relação entre, por exemplo, o advogado e o seu constituinte ou o cliente, é importante que determinados pressupostos sejam avaliados e de forma muito séria, não é? Tem de haver comunicação entre o advogado e o seu constituinte ou o cliente. Comunicação importante. Tem de haver, portanto, confiança também. E depois tem de haver seriedade, responsabilidade por parte das duas partes, passo a redundância. A advocacia, a par disso, elenca um conjunto de valores, tal como já frisei no princípio, desde a deontologia, a ética, etc. E, geralmente, o advogado estagiário, por exemplo, está vinculado a uma equipa, passo a expressão, não é? A um escritório, por exemplo, em que geralmente há um patrono que orienta os trabalhos. Então, quando matérias ou acontecimentos do género acontecem, devemos nos perguntar, em função desses eixos que eu aqui acabei de frisar, onde é que se falhou, não é? Onde é que se falhou? Se, por exemplo, o constituinte verificar que, de facto, há irresponsabilidade de acordo com o próprio advogado, deve acionar os meios necessários para poder reivindicar de alguma forma, e nós podemos aqui dar como solução recorrer, por exemplo, ao próprio escritório para falar com o seu patrono, recorrer, por exemplo, à ordem dos advogados, que é praticamente a estrutura que tutela a própria classe. Quer dizer, existe um conjunto de pressupostos, desde a comunicação, a confiança e etc., tal como já o disse, que se não forem bem colocados em prática, se não forem valorados, não haverá sucesso na relação entre o advogado e o próprio cliente, e muito menos, se calhar, na realização da própria justiça, que é o que se pretende. A nossa Constituição da República, no caso a Lei Suprema, nós termos do seu artigo 23º, 23, consagra o princípio da igualdade. E o princípio da igualdade tem uma vertente hermenêutica ou interpretativa muito importante e muito abrangente. Quer dizer que se o advogado falha, se o contacto entre o advogado e o seu constituinte não é dos mais saudáveis possíveis, esse princípio pode estar em causa, porque algum direito vai ser lesado, e depois o direito, por exemplo, o nosso ramo, nessas questões fala-se muito de prazo, existem matérias que devem ser resolvidas dentro de um certo prazo, e quando não há o cumprimento efetivo e, sobretudo, profissional nessa perspectiva, é de facto preocupante e não podemos admitir que de forma reiterada isso aconteça. Quanto à formação de quadros, em Angola nós temos visto nos últimos anos as universidades a lançarem para o mercado de trabalho muitos juristas e que acabam por dar um grande contributo, embora recentemente se tenha publicado que muitos destes profissionais acabam por não exercer a atividade de jurista ou advogados. Mas a formação de quadros em Angola pode ser um fator preponderante na cultura, na implementação da cultura jurídica da parte da população, e a outra é quanto às escolas. Por exemplo, um estudante, vamos lá dizer, de engenharia, que saiu da base até ao ensino superior, muito provavelmente sem ter tido uma disciplina ligada ao ramo de direito, porque passou pelo ensino geral, depois passou para o ensino técnico profissional ou num curso de ciências físicas e biológicas, por exemplo, onde não tem qualquer disciplina de direito,
a depender muito da sua escolha, até chegar ao ensino superior, não tem noção desse campo jurídico. Acha que nas escolas devia, principalmente no ensino geral, devia existir disciplinas que pudessem orientar as pessoas no campo jurídico? Pois, perguntas pertinentes, né? Eu que também falo já como professor também, mas eu vou começar mesmo pela primeira, não é? A formação de quadros. Nós temos em Angola um problema, e aqui penso que se refere da formação de quadros a nível do próprio direito, não é? Do jurista. Para já, lá em casa, é importante perceber que em Angola é jurista quem termina, portanto, a faculdade de Direito, não é? Passados 4 ou 5 anos, em função de cada instituição, é jurista. Mas para ser advogado há outros critérios, não é? Nomeadamente, agora a Ordem instituiu a feitura do exame de acesso, depois há um período de estágio em que o advogado passa a ser designado como advogado estagiário, decorridos os tempos previstos pelos regulamentos da própria Ordem, 1 ano e tal, 2 anos no máximo, passa a ser advogado profissional no caso. Então, essa é a diferenciação técnica entre um jurista e, eventualmente, um advogado. Agora, nós em Angola, de um modo geral, nós temos, nos últimos tempos, sim, instituições que formam muitos juristas, formam há muitos estudantes de Direito. Aliás, é dos cursos mais concorridos. Mas, do ponto de vista pedagógico, não é? A pergunta que se faz é o paradoxo, não é? Entre a formação na perspectiva da quantidade e a formação na perspectiva da qualidade, não é? Pelo que se vê, não é? E lamentavelmente temos que aqui frisar, infelizmente há mais se calhar uma quantidade de formação. Entretanto, reclama-se a nível do mercado, a nível dos nossos constituintes, pessoas que recorrem a serviços da própria advocacia, se calhar de advogados com mais qualidade, juristas bem formados, e etc, etc. Por outro lado, a segunda pergunta. No ensino geral, o estudante que, por exemplo, não curse uma formação que tenha a ver diretamente com o direito, por exemplo, que não curse no ensino médio ciências econômicas jurídicas, não é? Mais lá para baixo do ensino mesmo do primeiro ciclo ou primário, há uma disciplina, uma cadeira que nós entendemos ser importante porque fala um pouquinho dessas questões. Falamos da MC, não é? Educação Moral e Cívica, não é? Onde o estudante ou o aluno consegue perceber o que é democracia, o que é lei, o que é norma jurídica, o que é a sociedade, por exemplo, como é que as pessoas devem viver em sociedade. Portanto, em MC, e me lembro muito bem, porque também já trabalhei com essa cadeira, por exemplo, há um conjunto de lições académicas, matérias escolares que, de alguma forma, passam aos próprios alunos bases, não é? Ou então conhecimentos elementares em relação ao campo do direito, em relação ao campo da política, do próprio Estado, como é formado um Estado, território, povo, soberania. Fala-se disso já a nível daquelas classes. Agora, mas também é uma coisa que eu, enquanto formador e professor, falo muito com os meus formandos e alunos. Nós, em Angola, temos um problema muito grave a nível académico, que é por parte dos próprios estudantes. Os nossos estudantes, infelizmente, não são autodidatas, não é? Um estudante, por exemplo, do ensino médio, há determinadas informações que não pode esperar que um professor aborde com ele. Mas o autodidatismo exige que existam condições, por exemplo, as bibliotecas comunitárias que, sim, isso também é verdade, Mas também a FANSOS temos já ferramentas que nos facilitam isso. A internet, hoje em dia, com um saldozinho de 100 quadros, você investiga muita coisa, consegue ter noções elementares sobre o próprio direito, não é? Os estudantes têm que ter cultura de ler, nós temos que ter cultura de debate. Não é normal que, por exemplo, um estudante, durante um mês, durante 2 meses, não frequente uma palestra académica. E hoje em dia, sobretudo, há muitas palestras, há muitos encontros que abordam sobre o direito, abordam sobre o país, sobre o nosso Estado, sobre a política. O estudante tem que se preocupar com essas questões. Hoje em dia, tal como esse espaço agora televisivo, há muitos programas a nível da própria mídia que trazem debates, temas relativos à própria Academia do Direito, relativo à advocacia, enfim. Quer dizer, nós temos que ter também a autopreocupação de ir atrás do conhecimento, porque a sociedade hoje obriga que o estudante tenha, de facto, a cultura de ser autodidata, porque senão o ser vai ficar ultrapassado no tempo e no espaço. E isso não é bom para o nosso país, porque queremos estudantes mais interventivos, estudantes que têm a cultura de questionar, de filosofar. Tudo isso é importante para a própria sociedade de um modo geral.
Bem, e como é que avalia o quadro da advocacia em Angola atualmente? Bom, Porque estamos numa fase em que os advogados acabam por ser chamados mesmo para muitas situações. Por exemplo, estamos a falar de vários julgamentos que já aconteceram em Angola, vão acontecendo. Estamos numa fase em que há necessidade de facto, a intervenção do advogado estar patente. Como é que se pode avaliar esse quadro? Bom, a sua pergunta é bastante também importante e nos levaria a outros campos, mas com alguma humildade devo aqui dizer que talvez a própria ordem, por exemplo, no que diz respeito à informação quantitativa, pudesse responder melhor. Falo da ordem porque para se avaliar hoje o papel do advogado em termos de intervenção dos seus trabalhos, temos que, por exemplo, navegar nas seguintes perguntas. Quantos advogados Angola hoje tem? A nível provincial, quantos advogados temos? Quais são os advogados que, de facto, a ordem dos advogados, por exemplo, tutela e acompanha os seus trabalhos? Então, eu penso que essas perguntas, talvez a ordem pudesse responder melhor. Mas a minha avaliação, enquanto também uma pessoa ligada à própria classe, é que entendo que hoje em dia, em Angola, a advocacia tem sido uma profissão mais valorizada, mais solicitada, sobretudo a nível das próprias elites. Né? Quando eu falo elite, refiro-me dos processos polémicos, dos processos judiciais que envolvem altas figuras do próprio Estado, em que vêm-se praticamente obrigados a recorrerem permanentemente a escritores de advogados para prestarem consultoria, enfim. Eu próprio, enquanto advogado iniciante, porque estou a iniciar agora a minha carreira, felizmente, tenho também trabalhado com algumas pessoas no que diz respeito à consultoria jurídica, sobretudo na vertente trabalhista, né, ou laboral, e sinto que as pessoas, nos últimos tempos, vão tendo mais cultura jurídica, nos solicitam pelo Facebook, pelo WhatsApp, presencialmente. Enfim, há um conjunto de pessoas que já vão... Porque antigamente parecia-nos que só recorresse ao advogado quem tivesse poder econômico e quem pertencesse à classe alta. Mas hoje em dia não, hoje em dia há pessoas que também pertencem à classe baixa, não é? À classe média, que já contactam o advogado porque entendem que é importante que o advogado participe na resolução do seu conflito. Existem diligências processuais, judiciais, que a figura do advogado é importante. Aliás, o nosso próprio ordenamento jurídico, a partir da sua lei suprema, a Constituição, prevê que o advogado tem um papel fundamental na própria administração da justiça. Hoje em dia seria uma aberração democrática termos um processo em que alguém, por exemplo, é acusado e não tem um advogado para o representar, para o defender. Não seria possível, seria um absurdo. Então, nós temos aqui um cenário que era a nível técnico, a nível social, que o advogado é visto nessa perspectiva de tamanha importância para o fortalecimento do próprio Estado democrático de direito, não é? Porque nós temos, por um lado, o Estado de Direito, depois, por outro lado, o Estado democrático. Não é? O de direito é importante que se observe os direitos fundamentais. O democrático é importante que a forma como se faz a manutenção dos direitos, as garantias, as liberdades, obedeça a um exercício democrático em que saiba-se respeitar o pluralismo, a diferenciação da própria tecnicidade, de intervenção das partes, enfim, para que não se inviabilize a própria justiça, no caso. Gilberto, estamos gratos pela presença e queremos contar consigo numa próxima ocasião. Obrigado. Agora que está de volta, não é? Sem problemas, sempre ao dispor, sempre predisposto para falar para o país, e este é o nosso patriotismo. Muito bem. Gilberto João, o patriota, nesta abordagem, o papel do advogado na resolução de conflitos. Estamos gratos, caro telespectador, por ter estado connosco, mas não mude de canal. Vamos apenas para um intervalo, porque a seguir estará aqui uma outra figura já conhecida às terças neste canal e neste espaço informativo. Falamos propriamente de André Mingas, também jurista. Vamos falar do direito à privacidade. Sente, em algum momento, já sentiu que lhe foi invadida a sua privacidade? Conhece então em quais termos a sua privacidade pode estar sendo invadida e você não percebe. Dentro de pouco tempo, com André Mingas. Até já.